RCP Notícias. São 13 horas, muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde para esta quinta-feira. A abrir, como sempre, vamos conhecer os títulos. Muito boa tarde. Utentes do transporte escolar de e para São Francisco, aqui da Praia, continuam a reclamar da segurança dos transportes. O responsável da empresa que presta o serviço fala em motivações políticas. Antidepressivos mais usados em Cabo Verde em ruptura nas farmácias nacionais. Farmacêutico e psiquiatra recomendam o uso de medicamentos alternativos. Eletra comemora mais de 4 décadas de existência, com foco na digitalização para melhor servir os clientes. Líder da política externa da União Europeia alerta que o Médio Oriente está à beira de uma guerra regional. O primeiro-ministro da Ucrânia dramatiza e diz que se seu país perder a guerra contra a Rússia pode haver terceira guerra mundial. Cabo Verde enfrenta vaga de calor anormal. Europa com registro de temperaturas cada vez mais extremas. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, numa edição de António Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde. As farmácias contactadas pela Rádio de Cabo Verde confirmam a informação veiculada nas redes sociais, dando conta da ruptura de estoque de antidepressivos, muito procurados por pacientes com problemas de saúde mental. A Rádio de Cabo Verde ouviu uma paciente que, depois de não conseguir o antidepressivo sertralina em nenhuma farmácia da Praia, nem em São Vicente, tampouco no Sal, esteve a racionar o que ainda lhe restava, estando agora sem nada, conforme apurou a Joana Lopes. Há algum tempo que as farmácias do país têm estado em estado de ruptura de medicamentos fundamentais que servem de tratamento a doentes crónicos, tendo a ERI chamado a atenção da Emprofac para a necessidade de uma melhor gestão do estoque de medicamentos. Desde o ano transato, pessoas com problemas de saúde mental queixam-se da inexistência nas farmácias de medicamento como sertralina e lorazepam. A diretora clínica da farmácia central na Praia, Adelsa Lopes, nos confirma o seguinte. Tem alguns produtos que são em rupturas. A enfermeira está mandando uma lista de medicamentos e não tem recebido uma lista de medicamentos que está proibido de exportação, onde ainda tem dificuldade, se calhar, com a aquisição desses medicamentos. Então, nós não tem alguns que estão em ruptura, mas nós só aguarda a chegada. Ainda nunca tem provisão para quando agora. Em ruptura tipo Lorazepam. Sertralina não fica de receber, não se espera, mas em Profac São Vicente está mandando algumas embalagens. Mas enquanto isso, não está mandando paciente para médico está substituindo dentro das outras linhas, qual é que pode servir para aquele paciente para ficar sem medicação. Enquanto os referidos antidepressivos estão em falta, há quem tem que passar por desmame forçado, isto é, suspender o medicamento temendo uma recaída. Igualmente diz preocupada com aqueles que, perante o desmame do antidepressivo, entram imediatamente em crise sem poder, por exemplo, levantar-se da cama para atividades habituais como ir ao trabalho. Avança Vera Figueiredo. Eu uso o antidepressivo sertralina e desde dezembro que não há no mercado. Na altura disseram que era uma coisa temporária, mas entretanto eu mandei ver em São Vicente, não há. Também na Ilha do Sal não há e aqui na praia nem se fala. Eu tenho tentado resolver essa falta com a prática de exercício que eu já faço, aumentando o consumo de determinados alimentos que eu sei que me fazem bem, mas assim, eu não sei até quando é que estarei estável sem entrar numa possível crise, né? É preocupante, sim, porque eu sei que tem pessoas que estão em situação muito piores do que em termos emocionais e que precisam, mesmo sem o remédio, não conseguem sequer levantar da cama para ir trabalhar. E então é necessário ver isso, porque está a ficar recorrente. Na ausência desses fármacos, psicólogos, farmacêuticos e psiquiatras aconselham os pacientes a procurar os seus médicos para substituição do medicamento ou então para acompanhamento psicológico.
E perante a falta de alguns antidepressivos no mercado nacional, um farmacêutico e um psiquiatra com os quais a Rádio de Cabo Verde falou aconselham como alternativa aos pacientes os antidepressivos disponíveis no mercado nacional. Alternativa que nem sempre é bem acolhida no seio dos pacientes que preferem o desmame forçado e investir na prática de exercício físico e aumentar a ingestão de alimentos ricos em serotonina, neurotransmissor que regula o sono e o humor, a ter que enfrentar a adaptação a um novo fármaco. A Joana Lopes tem os pormenores. Face à indisponibilidade nas farmácias nacionais desses medicamentos, o psiquiatra Manuel Faustino aconselha os pacientes usuários desses fármacos a procurarem um médico para juntos analisarem a possibilidade da prescrição de antidepressivos disponíveis no mercado nacional. Havendo uma falta que se espera temporária de um determinado antidepressivo, o que o paciente deve fazer é contactar o seu psiquiatra, o seu clínico, informando-lhe disso e seguramente procurar-se a saber quais são os antidepressivos disponíveis e, nesse caso, proceder-se-á a uma troca. Mas há pacientes, como é caso da Vera Figueiredo, que prefere investir no desporto e em alimentos ricos em serotonina, como ovos, peixes como salmão, nozes, sementes de girassol, chocolate negro e banana, em vez de passar pela adaptação a novo fármaco. O fármaco que está disponível no mercado eu não uso porque não me faz efeito nenhum. Foi o fármaco que eu usei durante 20 anos e já não estava a dar, já não dá um resultado, então não vou voltar para aquele. Falei com a minha psiquiatra e decidi não usar, porque não me faz efeito nenhum. Prefiro ir continuando a fazer o que faço e pronto, tem resultado para mim. Já o psicólogo Nilson Mendes aconselha psicoterapia. O efeito do medicamento é para minimizar aquele sofrimento ou doença ou é para estabilizar aquela situação de saúde. A única alternativa é a terapia. A terapia é eficaz, sobretudo questões a nível cognitivo e comportamental, que é questão que não tem que saber lidar com o nosso pensamento, saber lidar com a nossa emoção e, acima de tudo, saber controlar a nossa reação perante o nosso pensamento, perante a nossa emoção, justamente para minimizar o efeito de falta de medicamentos e propriamente o trabalho do psicólogo e assim mesmo, não é? Pede-se aos pacientes para encararem essa situação de estarem privados dos antidepressivos aos quais estão habituados, sem pânico e como uma situação provisória. E é de referir que um psiquiatra, que até o fecho da nossa reportagem esteve indisponível para gravar a entrevista, nos afirmou que tinha encontro marcado com a Improfac para se inteirar da situação em busca de alternativas aos pacientes cujo equilíbrio físico e mental depende de fármacos em falta no país, sertralina e lorazepam. Certamente que a Rádio de Cabo Verde vai tentar ouvir outros responsáveis nesta matéria, neste assunto, e por facto, nomeadamente, se há alguma perspectiva, o que é que há em termos de informação disponível para partilhar com o amigo ouvinte. E o transporte escolar de alunos de e para São Francisco, aqui na praia, continua a ser objeto de reclamação, com denúncias de novos incidentes. Entretanto, a Rádio de Cabo Verde entrou em contacto com o responsável da empresa Transescolar, que, sem querer gravar a entrevista, avançou que por detrás das reclamações estão questões políticas, com o aproximar das campanhas autárquicas, e assegurou que as viaturas estão em bom estado para garantir a segurança no transporte de estudantes, conforme a Edneia Barros. Após o acidente com o transporte escolar que deixou 2 alunas feridas, o presidente da Associação de São Francisco, João Ferreira, e a encarregada de Educação, Lenira Monteiro, relatam mais 2 incidentes que, segundo dizem, denunciam o mau estado da viatura de transporte escolar. Segundo a informação de alguns estudantes, o autocarro, aquele que tem acidente é que está bem, mas aquilo que vem substituir é praticamente semelhante. Antes de ontem, meninos chegam até queixa, mas fica no caminho, o autocarro para no caminho, tive perda, acho, de líquido, não sei se é água que se está a perder ou se é combustível. Então, esse teve que vir pôr num outro carro para se chegar a casa. Esse queixa uma condiçãozinha no caminho de hora. Não houve um relato, acho que segunda-feira, ok, mas onde que os autocarros estavam parados na fazenda com fumo tabaco. Aquela que é a informação que não houve por alto.
Agora, se é o mesmo autocarro que está levando alunos para São Francisco, que ela nunca sabe informação. E realmente aqui é uma boa garantia, se você tem autocarro que transporta muitas vidas, você tem queixas. Se já tem, é para ouvir pela satisfação. A estudante que estava internada no Hospital Central por causa do acidente já teve alta hospitalar, confirma João Ferreira, ainda preocupado com a segurança do transporte escolar. A mãe Lenira Monteiro apela também para que o resultado da investigação sobre o acidente seja publicado para que o público tome conhecimento das suas causas. Continua a apelar para que seja dada devida atenção e que realmente a investigação que está a ser feita está a ser também de conhecimento público, cima aquele acidente foi, e para que realmente não pode estar mais tranquilo com garantia de segurança de nossos filhos que têm para a escola, né, que é o autocarro. A nossa reclamação também mais é no sentido de que haja uma substituição para um autocarro com melhores condições. Mesmo que fosse autocarro semelhante, mas para ter uma vistoria constantemente. Um carro que transporta estudantes e tem que estar com mínimas condições para garantir a segurança de transporte. Não te acredita, uma câmara se está a agir de boa fé e também transportadora que talvez que se está cumprir na íntegra com aquilo que é contrato. Isso tem que ouvir isso para fiscalizar, para se tem mais mudança, para coisas melhores. Entretanto, em conversa telefónica, a empresa Transescolar, sem querer gravar entrevista, frisa que não vai alimentar essa polémica e assegura que as viaturas estão num bom estado para garantir a segurança no transporte de estudantes. Pois ele disse mais que trata-se de uma questão política com o aproximar das campanhas autárquicas. E por falar em autárquicas, António Monteiro é o candidato da UCID à Câmara Municipal de São Vicente. O anúncio foi feito em conferência de imprensa esta manhã na cidade do Mindelo pelo presidente do partido. João Santos Luís confirmou que a UCID vai nas autárquicas deste ano concorrer em 24 municípios, conforme a Patrícia Martins. Perante os desafios que são enormes e evidentes e para combater o marasmo em que a ilha se encontra, a UCID aposta mais uma vez em António Monteiro, candidato que, diz João Santos Luís, é capaz de colocar São Vicente num diferente nível de desenvolvimento. É nossa firme convicção que o candidato da UCID para as autárquicas de 2024 em São Vicente, o engenheiro António Delgado Monteiro, possui visão estratégica, sapiência e humildade necessária, atributos que consideramos decisivos para capitalizar o enorme potencial que a ilha detém. O candidato mencionado está ciente das suas responsabilidades e conhece muito bem a ilha, as suas dificuldades e as suas valências e, como tal, está em condições de servir São Vicente e a sua população da melhor forma possível e não servir-se de São Vicente como vem acontecendo com os sucessivos mandatos do atual edil. Da habitação ao ambiente, passando pela cultura, agricultura, pesca, entre outras áreas, João Santos Luís afirma que é urgente uma viragem que potencialize as valências de São Vicente, por isso a aposta em Monteiro, que, recorde-se, foi candidato pela primeira vez em 2004. É um candidato que tem muita capacidade política e técnica, conhece muito bem a ilha de São Vicente, para além de ter apresentado ao eleitorado algumas vezes, mas ainda este candidato se sente capaz de trazer um melhor alento à ilha de São Vicente. Os argumentos são os projetos que irão ser apresentados no caderno de encargo, que abrange toda a franja da população são-vicentina. Desde a habitação social condigna, 70% das pessoas que merecem as casas não têm tido acesso. Somente 30%. Nós precisamos, por exemplo, inverter esta situação. Precisamos de uma equipe camarária capaz de preparar São Vicente para uma grande regionalização que a ilha reclama desde há muito tempo. O candidato, ora anunciado, está imbuído de espírito de missão. E com a equipa que irá constituir, bem como com o caderno de encargos, certamente colocará a ilha no lugar cimeiro no contexto nacional, aliás, onde devia e deve estar. O CID que vai concorrer, segundo o seu presidente, em 11 municípios do país. Nós iremos apresentar os candidatos nos seus concelhos onde vão concorrer. Já fizemos na Ilha do Sal, estamos a fazer hoje em São Vicente, iremos fazer no sábado no Baúl, portanto iremos fazer na Boa Vista, na Praia, em Santa Cruz, na Somada,
na Ilha do Fogo e assim sucessivamente. Gostaríamos de participar em todos os 22 municípios, mas nós temos um problema que é o problema de recursos humanos. Nós não podemos escamotear isto e, portanto, pelo menos em 50% dos municípios nós teremos condições de concorrer. António Monteiro é o candidato da UCI da Câmara Municipal de São Vicente nas autárquicas de 2024. Pois, e é a sexta vez que António Monteiro concorre às autárquicas, às eleições autárquicas, particularmente a autarquia de São Vicente, sem nunca ter ganho. Transição energética, reestruturação e combate às perdas são os principais desafios da Eletra, empresa que completa 42 anos de existência. Em entrevista hoje ao Café Central da Rádio de Cabo Verde, o presidente do Conselho de Administração da empresa garante que a Eletra atualmente está em processo de digitalização para melhor atender o cliente, conforme o Cândido Amorim Fortes. Tornou-se uma empresa pública de eletricidade e água em 1982, foi sociedade anónima, depois empresa privada e atualmente, novamente, empresa de capitais públicos a partir de 2006. Entretanto, realça o presidente do Conselho de Administração, Luís Teixeira, hoje a Eletra apresenta-se com maior solidez, apostando na digitalização e no aumento de energias limpas na rede, que atualmente ocupam 20%, visando atingir em 2030 a meta de 50% e de 30% em 2025. Nós, neste momento, como disse, ronda os 20%, mas pensamos que vamos chegar a 30% no próximo ano, com os contratos já assinados de projeto de expansão da cabo eólica, que vai permitir mais 13 mega aqui em Santiago. Só para ter uma ideia, hoje estamos a negociar 1 kWh à volta de 5, 6 escudos com os produtores independentes. Quando tudo isto entrar na componente do preço, porque quem faz isto é a ARM, não é a Eletra, nem o governo, nós vamos ter a energia mais barata. Vamos lançar um aplicativo móvel, permite uma série de possibilidades. A ideia final é ter o pagamento mesmo no telemóvel. Provavelmente podemos não ter no início, mas estamos a trabalhar para ter. Queremos que tenhamos lojas mais modernas, com conforto, com o digital lá dentro. Nós temos desde senhas online, leituras com os nossos leitores, mas remotamente. Mas, entretanto, as pessoas continuam a querer ir à loja. Nós temos contadores hoje digital, contadores inteligentes, pré-pagos. Para se voltar a tentar a privatização, admite, prepara-se agora uma nova reestruturação interna do setor elétrico que implicará a extinção da divisão em Norte e Sul, assim como a separação dos diferentes ramos de negócio. O combate às perdas, que continuam a custar arredondadamente a soma de 3 milhões de contos aos cofres da Eletra anualmente, acrescenta Luís Teixeira, está também entre os desafios da empresa. E temos de atacar a questão das perdas elétricas. Mais de 3 milhões de contos que todos os anos o setor elétrico e Eletra está a perder. Em 24% é toda a energia que nós produzimos e pomos na rede que nós não faturamos. Desde 2019, esta parte, estamos a preparar uma nova reestruturação do setor elétrico. Vamos fazer separar áreas de negócios, a produção, a distribuição. Vamos ter um operador nacional do sistema elétrico que vai tomar conta todo do transporte e vai ser o comprador único. Deverá ser o governo ou a task force a comunicar os meandros dessa privatização, que consiste numa cisão. A Norte e a Sul vão ser extintas, depois teremos uma Eletra, também a Boa Vista vai entrar nesse processo. Depois há um processo de privatização normal que vai ser liderado pelo governo. Para assinalar os 42 anos da sua existência, a Eletra tem em agenda nestes dias um conjunto de palestras e workshops abordando temas como energias renováveis, eficiência e sustentabilidade energética, dessalinização de água, entre outros. Estar mais próximo da academia e prestar serviços de qualidade é um propósito da empresa, que ontem esteve no Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial CERMI a realizar uma palestra. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, 13 horas mais 19 minutos, sensivelmente. O Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente em São Vicente tem uma dívida elevadíssima com os fornecedores de alimentos. Denuncia a deputada Josira Freitas em nome dos eleitos do PICV na cidade do Mindelo. Josira Freitas reagia a propósito da visita da Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, efetuada ontem ao ICA em São Vicente. O Orlando Lima tem os detalhes. A deputada do PAICV, Josina Freitas, confirma à imprensa que os deputados do seu partido no Mindelo não receberam qualquer convite da secretária de Estado, Lídia Lima, para um encontro ontem no âmbito da visita que aquela governante realiza à ilha de São Vicente. Não recebemos qualquer convite para tal visita. Este esclarecimento visa garantir a precisão das informações transmitidas ao público e manter a integridade das nossas ações e comunicações. Sublinhamos a nossa preocupação com a administração do IC em São Vicente, que tem demonstrado sinais claros de desgoverno.
A alta rotatividade de delegados na instituição nos últimos anos é um indicativo preocupante da instabilidade e dos desafios enfrentados que exigem uma atenção imediata e medidas corretivas. Sobre o funcionamento do ICA no Mindelo, Josina Freitas fala num quadro de abandono e negligência e apresenta as razões. Havia uma sala de informática e multiusos completamente equipada com computadores, internet, projetor, ar-condicionado que servia para as crianças e a comunidade. E hoje gostaríamos de saber o que é feito desta sala. Havia oficinas de eletricidade e carpintaria totalmente equipadas, foram desmanteladas. O sistema de alarme e videovigilância, assim como os painéis solares que garantiam a redução de custos para o Estado, estão inoperantes. Além disso, ICA possui equipamentos esportivos de primeiro nível, financiados pelo Comitê Olímpico em 2015, cujo paradeiro atualmente é desconhecido. As crianças possuíam um refeitório completamente remodelado, com sala de lazer equipado, com televisão, mesa de ping-pong, jogos de mesa, PlayStation, e gostaríamos de saber o destino de todo esse material e equipamento que foi crucial para o desenvolvimento esportivo e pessoal das crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto. É também preocupante a atual situação financeira do ICA em São Vicente, diz a deputada Josina Freitas. É também preocupante a atual situação financeira do ICA, que acumulou uma dívida elevadíssima com fornecedores de alimentos, prática que não era comum anteriormente. Essa dívida coloca em risco a capacidade do Instituto de prover necessidades básicas aos seus beneficiários. Josina Freitas reforça que o partido está aberto ao diálogo e continua comprometido em colaborar com todas as instituições para promover e proteger os interesses e direitos das crianças e adolescentes em Cabo Verde. E o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, também designado de Dia do Património Mundial, é assinalado hoje em todo o mundo, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura em 1983, visando a preservação do património. A efeméride, este ano, é celebrada sob o lema Catástrofes e Conflitos, à luz da Carta de Veneza. Em Cabo Verde, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi comemorado pelo Instituto do Património Cultural com uma conversa aberta na Escola Secundária de Salideiro. O objetivo, incutir nos alunos a importância da preservação dos patrimónios e o gosto por estudos da área da arqueologia, conforme a Ana Nivaz. Conservação e restauração são os principais pilares da Carta de Veneza, citada no lema das comemorações deste ano do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, uma escolha que tem tudo a ver com os esforços de Cabo Verde para a preservação do património, a começar pela sensibilização. A conversa aberta com os alunos da Escola Secundária de Salineiro é um exemplo, salienta a diretora dos Monumentos e Sítios. Ser resiliente a alguns catástrofes que talvez não podemos propor, mas também temos que levar em conta que algum dia podemos ter. Como, por exemplo, conflitos atuais. Há pouco tempo tivemos guerra nos países exteriores e claro que os monumentos sofrem esses conflitos. Nesse caso, Cabo Verde não temos guerra, mas também naturalmente podemos ter conflitos naturais que poderão ter uma consequência, que os monumentos poderão ter essas consequências. E devemos sempre preparar para o futuro. E os alunos têm de ter em mente, têm de refletir sobre isso. Têm que começar a ver a importância do património que tem nacional e temos que incentivar aos alunos a preocupar e também, quem sabe, a ver que é uma área para estudar. Por pertencer ao município de Ribeira Grande de Santiago, o único no país com património mundial, Salineiro foi escolhido para assinalar a efeméride, diz Ângela Almeida, que ainda acredita que o Instituto do Património Cultural está também preparado para fazer face às catástrofes e conflitos. Juntamente com a entidade superior, está sempre a preparar, por isso é que temos educação patrimonial para trabalhar nisso. Estamos sempre à procura de melhoria para ter essa preparação também a nível nacional. Porque a escola, o Liceu de Salineiro, estamos dentro de um município que tem um património classificado mundialmente. É o único que temos em Cabo Verde, que é a Cidade Velha. Participaram na conversa aberta alunos do 11º e 12º ano de escolaridade.
Para amanhã, 19 de abril, está agendada uma visita guiada aos monumentos na Cidade Velha e no sábado, o Largo do Pelourinho recebe uma sessão de animação musical em celebração do Funaná, Património Material Cultural Nacional. E Samir Martins, da ONG BioCV, foi eleito hoje primeiro presidente da Rede de Conservação Ambiental de Cabo Verde. A Assembleia Eletiva aconteceu na cidade de Porto Novo, no âmbito do encontro da Taola Mais, que decorreu na cidade desde segunda-feira, conforme a Teresa Pinto. Para já não temos ainda a Teresa Pinto. Vamos ver se conseguimos recuperar este trabalho da nossa colega de Santo Antão, que nos dá conta então desta eleição no âmbito do encontro da Taola Mais. Vamos então escutar o trabalho da Teresa Pinto. Samir Martins, representante da Associação para a Conservação do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável BioCV, com sede na Ilha da Boa Vista, foi eleito em Assembleia Geral o primeiro presidente da Rede de Conservação Ambiental de Cabo Verde, Taola Mais. Numa lista única, o biólogo foi eleito por unanimidade e o primeiro passo, explica Samir Martins, é incluir outras ONGs à rede. Nós já temos um plano de atividades e tentar pôr esse plano em dia e também trazer as outras ONGs que não conseguiram aderir. Sobrou algumas ONGs por causa dos estatutos, dos papéis que não estão em dia, então nós agora também vamos trabalhar para trazer essas ONGs que não puderam aderir no momento dessa nova comissão. A conservação da biodiversidade e das áreas protegidas, realça o Presidente, vai continuar a ser o objetivo principal da rede. Continuar com a promoção da conservação aqui em Cabo Verde, promoção de atividades sustentáveis, tudo em prol da nossa biodiversidade e as áreas protegidas. Tentar também ter uma maior concertação, maior colaboração ou diálogo com os decisores políticos, as câmaras municipais, o Ministério da Cultura e Ambiente e outros ministérios que trabalham em prol da conservação. Todos trabalhamos em prol da melhor conservação, a melhor estratégia para a conservação da biodiversidade de Cabo Verde, que já sabemos que é muito frágil. E porque a diversidade é muito frágil, o foco vai continuar na conservação das tartarugas marinhas e de outras espécies em vias de extinção. E não só tartarugas marinhas, a tartaruga marinha é uma espécie bandeira, mas nós estamos com muitas espécies que estão à beira da extinção. Podemos falar da fragata, que já se foi, podemos falar do abutre, que é o abutre do Egito, que aqui em Santo Antão chamam de passarão, minhoto branco, que também provavelmente está em risco de extinção. Nós temos que dar atenção a estas espécies. Não só as tartarugas está bastante estabilizado em relação às outras, então nós também temos que resgatar essas espécies que estão à beira de extinção. Também algum habitat também que está um pouco esquecido. Por exemplo, falo das zonas úmidas, que muitas vezes não tem sido destacado nos planos ou nas ações de conservação. Também falo também de algumas, por exemplo, corais, ervas marinhas, tudo isso que tem estado despercebido um pouco. Então nós também temos que ver essa outra parte da biodiversidade. Samir Martins foi eleito primeiro presidente da Taola Mais numa Assembleia Geral que decorreu na cidade do Porto Novo. E avaliação formativa ou avaliação para aprendizagem é o novo método implementado no sistema de avaliação do ensino e foi o tema central do debate de hoje no âmbito do primeiro Congresso Regional da Educação. O novo método concentra-se não apenas em medir o conhecimento adquirido pelos alunos, mas também em fornecer o feedback, o retorno contínuo e orientação para melhorar o desempenho e o desenvolvimento académico. A docente Rosa Silva destaca que o novo método de avaliação é mais inclusivo no caso, valoriza o progresso individual dos estudantes. Da avaliação formativa e também poderem levar aos alunos essa informação do que é a avaliação. A avaliação é para ajudar o aluno na sua aprendizagem, para ajudar a sua progressão, para ajudar a aprender. Não é para lhe, como eu posso dizer, para lhe retirar o direito à educação. Portanto, é essa mensagem que nós devemos passar aos nossos alunos. E é, através dos professores, ajudando os professores a saber interpretar o que está na legislação e poderem aplicar em sala de aula. Rosa Silva afirma que o novo método de ensino surge no âmbito dos professores, levar os professores a refletir e também de mudar as formas de ensino na sala de aula.
Porque temos um manancial de informação em sala de aula, que é recolhido. Agora, a forma como ela está a ser recolhida pode não ser a mais adequada. Então é preciso refletirmos sobre a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de recolher essas informações. Porque a recolha de informações não pode ser somente através de provas. Como podem verificar no sistema de avaliação implementado, o professor pode aplicar provas escritas ou provas orais. Pode aplicar trabalhos de grupo, etc, etc. Mas o que está a fazer? Apenas o trabalho escrito. E às vezes eu posso estar a prejudicar um aluno apenas aplicando um trabalho escrito. Porque eu posso ser um aluno que não se vê bem na memorização. Então eu tenho que ir para outros instrumentos para recolher a sua informação e poder certificar a sua aprendizagem. O primeiro Congresso Regional de Educação sob o lema Metodologias Ativas do Ensino e Inovação das Práticas Pedagógicas termina amanhã 19 de abril com mais 3 painéis em debate na agenda. Um trabalho da estagiária Ani Lopes. Alcançamos já o Equador da hora 13, temos 13 horas mais 30 minutos, alguns segundos. Cabo Verde registra nos últimos dias uma vaga de calor não normal para esta época do ano, com elevadas temperaturas e baixa umidade do ar. A Europa está também a enfrentar temperaturas cada vez mais extremas. Na Áustria, por exemplo, Croácia e na Roménia está a cair neve em pleno mês de abril, quando há menos de uma semana as temperaturas rondavam os 30 graus Celsius. As variações térmicas e climáticas estão a tornar-se cada vez mais extremas na Europa, onde têm sido frequentes ondas de calor seguidas de vagas de frio polar. Em vários países da Europa Central o tempo tem oscilado de uma temperatura extremamente elevada para tempestades de neve como consequência das alterações climáticas. A neve voltou a cair ontem em algumas regiões da Áustria, apesar da temperatura do país ter ultrapassado os 30 graus Celsius no final de semana. Prevê-se ainda que o frio se mantenha durante mais alguns dias. Algumas zonas dos Balcãs têm sofrido mudanças drásticas de temperatura após uma semana de calor. As temperaturas baixaram drasticamente em toda a região, devido à chuva intensa, bem como a rajadas de vento e também neve. As zonas montanhosas da Bósnia e da Sérvia, bem como a capital Sarajevo, também Sarajevo, ficaram ontem cobertas de neve. O líder da política externa da União Europeia, Josep Borrell, advertiu que o Médio Oriente está à beira de uma guerra regional. Os comentários foram feitos da Itália, onde os chefes da diplomacia dos 7 países mais industrializados do mundo, conhecido pelo grupo G7, estão reunidos para debater situações no Médio Oriente e também na Ucrânia. O líder da política externa da União Europeia disse que a União tem de pedir a Israel que dê uma resposta moderada ao ataque iraniano. Em relação à guerra na Ucrânia, o primeiro-ministro ucraniano observou que uma hipotética queda do seu país diante da Rússia levaria a muitos conflitos, muitos tipos de guerras e, no final, isto poderia levar à Terceira Guerra Mundial. O dirigente ucraniano apelou ainda ao Congresso norte-americano que aprove o projeto de lei sobre os fundos destinados a ajudar a Ucrânia, que se encontra há tempos bloqueado. O político ucraniano manifestou um otimismo cauteloso sobre a possibilidade da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América aprovar a medida que engloba 61 mil milhões de dólares a serem atribuídos à Ucrânia. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá votar no próximo sábado um pacote de ajuda à Ucrânia que incluiria também Israel e o Indo-Pacífico. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações, porque para esta quinta-feira, 17 de abril, o sol despontou às 6 horas 17 minutos e 39 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 48 minutos e também 48 segundos. A lua encontra-se na fase gibosa crescente, começou o dia visível do céu e o ocaso lunar aconteceu às 3 horas e a lua volta a sair daqui a pouco pelo leste, quando forem 14 horas mais 46 minutos. A primeira baixa-mar do dia foi às 9 horas e 2 minutos e a segunda acontece mais tarde, quando forem 22 horas e 39 minutos. A primeira praia-mar aconteceu às 3 horas e 49 minutos e a segunda acontece daqui a pouco, quando forem 16 horas e 19 minutos. E os dados apontam que hoje não é um bom dia para a pesca. Amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 9 horas e 59 minutos e a seguinte às 22 horas e 3 minutos. E a primeira praia-mar será às 4 horas e 11 minutos e a segunda de amanhã, sexta-feira, às 15 horas e 30 minutos. Em relação à pesca, as tabelas solunares indicam que amanhã, sexta-feira, será um dia regular, sendo os melhores momentos das 8 horas e 34 minutos até às 10 e 34, ou então das 20 horas e 51 minutos até às 22 horas e 50
51 minutos. Para finalizar, tão somente para informar que temos neste momento o aparelho da TACV, que partiu da Boa Vista, fez hoje um voo para o Sal, depois Sal Boa Vista, e agora está a caminho de São Felipe, na Ilha do Fogo, pelo que é expectável que dentro de 15 minutos o aparelho esteja no aeródromo de São Felipe. De resto, não temos muito mais movimento aéreo com operações internas, apenas aeronaves que estão a fazer a ligação da Europa para Cabo Verde. Da praia já partiu o aparelho da TAP que vai para Lisboa, partiu há instantes e deve aterrar na capital portuguesa quando forem 7 horas mais 8 minutos. De São Vicente, o outro aparelho da TAP partiu já um pouco antes e deve aterrar em Portugal, Lisboa, quando forem 6 horas mais 10 minutos na capital portuguesa. Pela via marítima temos um fraco movimento neste momento, os ferros estão todos ou amarrados ou então ancorados, como é o caso da Antututa, que se encontra ancorada aí na baía do Porto Grande, em São Vicente. No sul, o Interilhas navega neste momento a sul da Ilha do Fogo, vem em direção ao Porto da Praia, e na posição onde se encontra neste momento o Interilhas, é expectável que dentro de 6 horas o Interilhas esteja então no Porto da Praia. O Crioula está na Brava e daqui a pouco deve fazer o percurso inverso para o Porto do Vale dos Cavaleiros, depois vir à praia, e no Porto do Vale dos Cavaleiros temos neste momento o cargueiro Nhô Padre Benjamin. E já temos 13 horas mais 36 minutos. António Lima, vamos recordar os títulos que fizeram esta edição. Utentes do transporte escolar de e para São Francisco continuam a reclamar da segurança dos transportes. A responsável da empresa que presta serviço fala em motivações políticas. Antidepressivos mais usados em Cabo Verde em ruptura nas farmácias nacionais. Farmacêutico e psiquiatra recomendam o uso de medicamentos alternativos. Eletra comemora mais de 4 décadas de existência com foco na digitalização para melhor servir os clientes. Líder da política externa da União Europeia alerta que Médio Oriente está à beira de uma guerra regional. O primeiro-ministro da Ucrânia dramatiza e diz que se seu país perder a guerra contra a Rússia pode haver terceira guerra mundial. Cabo Verde enfrenta vaga de calor anormal. Europa com registro de temperaturas cada vez mais extremos. António Lima na edição e apresentação deste jornal, técnica de Adão Brito, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.